Olá, estamos no ar com mais um Bate-Papo CBM. Graça e paz, eu sou o Valdeci Ribeiro e hoje é quarta-feira, meio-dia, britanicamente meio-dia. Estamos aqui com Bate-Papo CBM, a sua revista semanal para você bater aquele papo gostoso com a gente. Eu estou com ele, Terra! Graça e paz, povo de Deus! Boa tarde, boa noite, o horário que você estiver ouvindo a gente aí. Estamos juntos com Ibages. Com Ibages, coloca Ibages pra tu, Felipe. Tamo junto. Tamo junto. E hoje nós estamos com um mineirinho. Nasceu em Minas Gerais, é casado há 37 anos com a pastora Andréia Alves Mendes Alcântara, pai da Daiane e do Kemuel, o avôzão do Heitor e da Alice, atualmente é pastor presidente do Ministério Vida em Santa Maria, Distrito Federal. Está há 17 anos ministrando vários seminários pelo país, entre eles o seminário Princípios de Autoridade Espiritual, que já foi ministrado, pastor Felipe, em mais de 1000 igrejas pelo Brasil. Ele é conferencista e escritor e atualmente está com seu acervo com 11 seminários publicados. É ele, pastor Humberto Alcântara. Seja bem-vindo, pastor Humberto, ao Bate-Papo CBM. A graça e a paz, meus amados, meus queridos ouvintes. É uma alegria, satisfação poder estar com vocês aqui nessa tarde e poder conversar um pouquinho, né? A gente compartilhar algo. Bater um papo gostoso. Bater aquele papão legal, né? Aí, ó, que benção. O senhor é mineirinho de que cidade? Sou de Araguari, Minas Gerais. Ah, é do lado, é um Tirim, né? É bem ali, bem pertinho. Tirim de espingarda. Tirim de espingarda. É bem ali. Pastor, o senhor trabalha com o seminário Princípios de Autoridade Espiritual. Fala um pouquinho pra gente. Sim. Na verdade, esse livro que você passou aí já são 19 anos. 19? Olha. 19 anos, né? Aqui, ó. É que Volume essa última edição aqui já tem 2 anos. E, na verdade, não são só 11 seminários também. Eu estou com mais de 30 seminários. Meu Deus! Rapaz. Tô desatualizado. Acabei de escrever 2 agora, né? Poder do posicionamento. Mas a autoridade espiritual é a chave de tudo, né? Eu sempre falo que esse princípio ele é a chave que abre a porta para as conquistas. É a base para servir a Deus, é a base para nós termos sucesso em tudo. E Deus me deu ele na prática, na verdade, né? Uhum. Eu passei por um processo de rebelião, perdi uma igreja de rebelião, e foi quando surgiu então esse seminário de autoridade espiritual. E só corrigindo, não perdi uma igreja, foi uma semeadura para surgir o seminário. E hoje, muito mais de 1.500 igrejas já foram abençoadas com esse seminário em todo o Brasil. E agora estou abrindo para fora do Brasil também. Ô, Olha que glória! bênção. E que lugares fora do Brasil o senhor já está pensando, já está indo já? Eu tenho alguns convites na Europa, né? Tem alguns convites nos Estados Unidos. Eu fui agora mais perto, vamos começar em pertinho, né? Uhum. Eu estive agora na Bolívia, Na Bolívia. ministrando na Bolívia. Foi uma experiência muito ótima, excelente. Mas eu creio que futuramente a gente vai estar abrindo mais as portas. Amém, em nome de Amém. Jesus. Pastor, como é que começou a sua jornada cristã? Berço evangélico, no meio do caminho Jesus te encontrou, teve uma luz, o senhor ficou cego. Como é que foi esse caminho do senhor aí? Eu, na verdade, eu não nasci num berço evangélico. Eu aceitei Jesus, eu tinha 15 para 16 anos de idade. Foi quando eu fui para a igreja. Eu nem de crente eu gostava, né? Na verdade. Meu Deus! Mas aí o Senhor me levou, o mineiro é bem tradicional, né? Sim. Pela tradição, eu sempre muito religioso. E então, no dia que eu fui na igreja, ali aceitei a Jesus como Salvador. Daquele dia para cá, nunca mais deixei Jesus, sempre com Jesus. E até ele voltar, ou eu ir para primeiro, né? A gente se encontrar de alguma maneira, De né? alguma maneira vamos nos encontrar. É bênção demais. E aí o senhor começou a sua jornada cristã na igreja local? Sim. Já começou a despertar algum ministério? Veio com o tempo? Não, na verdade eu comecei na igreja local, né? Assembleia de Deus, Araguari, Minas Gerais, minha terra natal. Casei ali também na igreja. E, na verdade, assim que eu aceitei Jesus, Deus me liberou uma palavra. Que ia me usar na palavra em todo o Brasil e fora do Brasil. Amém. Só que para mim era algo impossível, que eu muito tímido, né? Do interior de Minas Gerais, mineirinho. Mas eu nem sabia que aquilo era uma palavra de Deus. Aí meus amigos, não, isso é uma profecia, Deus falando com você. E hoje eu vejo se cumprindo, né? Amém. Em todo o Brasil hoje, na verdade,
são mais de 1.500 igrejas que já foram ministradas no seminário, que já passei em todo o Brasil. Quando completou 1.500, eu parei de contar. Né? 1.500, né? Mas já ultrapassou muito mais, né? Estamos aí fazendo essa obra maravilhosa. Essa parte de ministrar os seminários, pastor, do seu ministério, começou mais ou menos quando por ali? Começou mais ou menos os seminários, né? Sim. O seminário começou a partir do momento que houve uma rebelião na igreja que eu pastoreava. Certo. Né? Aquela igreja praticamente se acabou. E daí o Senhor me levantou. Na época de 2003 aconteceu a rebelião, mais ou menos. 2005 eu comecei a ministrar então seminário, princípio de autoridade espiritual. Então já são 20 anos aí de ministrando. Está chegando aos 20 anos, 19 anos, né? Chegando aos 20. Não, aos 20. Meu Deus, tem chão, tem história. Tem chão. E começou com o princípio de autoridade espiritual. O princípio de autoridade espiritual. Eu já era pastor. Sim. Né? Eu já ministrava. Na verdade, eu sempre gostei da questão da submissão, da obediência. É um princípio base de tudo, né? Sim. E, embora hoje é um princípio pouco falado, né? Pouco divulgado, mas sempre naquela época, nossa, era mais a base, anos 80, anos 90, 2000, era a base de tudo, né? E no militar também, você assim, aprende mais ainda. Eu sempre falava, mas não nessa proporção de hoje, né? Uhum. Depois que aconteceu essa rebelião, aí eu falo que Deus me preparou para ser apoio e resposta de oração às igrejas, aos pastores. Eu creio. E aqui pra gente, no ano passado, o senhor ministrou aqui o princípio de autoridade espiritual para nossa igreja, foi uma bênção, ministrou para nossa liderança, foi uma bênção, assim, foi sobrenatural o que começou a acontecer na vida de muita gente que não só pegou a teoria pegou o princípio somente, né? Tem gente que pega o princípio, guarda com ele e tchau. Sim. Né? Mas teve muita gente que pegou o princípio e começou a aplicar, começou a rever sua própria vida, começou a rever sua liderança, começou a rever quem estava junto com ele. E a gente viu um crescimento de estrutura ministerial aqui, né, na nossa igreja depois disso. A gente viu os ministérios se fortalecendo, as redes e os ministérios se fortalecendo, que isso é muito importante. Porque se a gente não tem essa estrutura bem formada, a gente não consegue ganhar e cuidar, né, pastor? É verdade, é o que eu falo, e você vai lembrar agora no seminário, né? Esse princípio da autoridade espiritual, ele não vale somente ao que diz respeito ao espiritual, a questão de igreja, mas ele é um princípio que ele vale em todas as áreas da nossa vida, na família, na vida, na escola, na vida profissional, na vida financeira, até na saúde. Nós temos que ver o princípio da autoridade espiritual e nos submeter a ele. Uhum. É tanto que eu dou a mesma palestra nas empresas, né? Na empresa eu não falo sobre o tema autoridade espiritual, lógico, mas eu falo tudo que eu falo na igreja traduzido no tema o poder de uma decisão. É tremendo demais. E muda a história. São milhares de testemunhos de mudança de vida. E você vê, né, muitas vezes o ímpio pegando um princípio que é nosso e aplicando na sua vida. E o crente perdendo tempo, se perdendo num monte de coisa. Eu vou te falar uma coisa, pastor. Na empresa, 1 hora de palestra, 1h20 é o suficiente. Olha só. Muda tudo. 1 hora, 1h20. E muitas vezes na igreja, 3, 4 palestras. Igreja que eu já ministrei nesses 19 anos, 36 vezes, o seminário 1. E muita gente, você vai lá, vai ministrar. Meu Deus, pastor, nunca ouvi isso. Meu Deus, como 36 vezes eu ouvi o seminário. E sempre tem uma novidade para ele, né? Diferença, né? É. E o ímpio, não, o ímpio tá ali, ele presta atenção e tudo. Depois ele chega, nossa, Humberto, eu não sabia que era desse jeito. Olha, eu tô me amarrando a minha vida aqui em coisas tão simples, coisas tão assim, fáceis. Eu tô acabando com a minha vida aqui. Uma palavrinha que sai da boca, uma palavrinha que ouve. Vai ver, né? E a história muda. E a história muda. E o evangelho, ele é isso, né? Ele é mudar a história da vida das pessoas. Sim. A gente foi mudado, né? A gente foi encontrado um dia. Eu falo que eu venho praticamente de um berço cristão. Os meus pais eram desviados, voltaram para Jesus com 7 anos. Minha mãe era desviada, meu pai, eu brinco que ele era católico desviado. Mas até esses 7 anos a gente ia com a avó. Minha avó me levava para a igreja, para a Assembleia de Deus também, né? E a gente cresceu com todo o princípio cristão, né?
E a gente vê que muita gente teve a mesma oportunidade de conhecer Jesus e não seguiu. E não pegou para ela e não caminhou com Jesus. Eu vejo gente da minha época ali, do meu crescimento dentro da igreja, cresci dentro da igreja, para mim para mim a maior honra, né? Ter crescido dentro da igreja, ter corrido nos corredores da igreja, ter dado trabalho pros obreiros, pros diáconos. Sim. Dei trabalho porque corria, porque brincava, porque fazia molecagem, né? Mas isso, tem gente com 30, com 40, com 20 anos de igreja e não aprendeu a aplicar tudo isso, a pôr em prática na sua vida. É aquele crente que vem domingo para a igreja, ele senta na cadeira, ele ouve a palavra, ele levanta, ele vai embora e a transformação na vida dele não acontece. Sim. Hoje o que acontece, pastor? Por que as pessoas têm muita resistência à questão do princípio da autoridade espiritual? Nós vivemos a era da rebeldia. Sim. A rebeldia está em todos os lugares. E começando dentro da casa, porque tudo começa dentro de casa. Na família, no seio ali da família. Tudo começa ali. Na verdade, o que a pessoa é fora é apenas um retrato do que ela é dentro de casa. Né? Então, como vivemos essa era da rebeldia, e pouco se fala na extensão que eu ministro sobre a autoridade espiritual nas igrejas, então quando você ministra, o povo tem resistência Sim. à autoridade. Porque a rebeldia, o espírito que atua através da rebeldia é o espírito de engano. Sim. Então é o próprio Satanás, ele é o espírito de engano, ele é Jezabel, ele é o acusador. Então veja só, ele engana a pessoa, Jezabel manipula a pessoa e leva a pessoa a ser um acusador. Então o acusador ele vai resistir a tudo aquilo que é a palavra de Deus, a tudo aquilo que vai mudar a vida da pessoa, que vai mudar a história, o destino da pessoa, ele vai resistir. Entendeu? Por isso que é difícil as pessoas hoje aceitassem de frente esse princípio. Vivemos a era da rebeldia. Sim. E a gente vê dentro das casas, né? A gente vê filhos rebeldes, a gente vê famílias rebeldes, eu brinco assim, que são esposas e maridos rebeldes, porque um não converte o coração para o outro, e tá indo nesse sentido. E são essas pessoas que chegam na igreja, para a gente cuidar, né? E ensinar o princípio e colocar em prática. Esse é o nosso grande desafio da igreja moderna, né? Porque a gente prega aqui, aí vai ter outro pastor pregando no YouTube, aí vai ter outra pessoa falando outra coisa Mas essa questão que eu falo sempre na igreja, né? Nos seminários de autoridade espiritual. Hoje o que está atrapalhando muito o desenvolvimento das pessoas é essa questão justamente da pregação na internet. Se você faz uma pregação aqui, né, na igreja, você está ministrando, o pastor Gerson está ministrando dentro da visão da igreja. Então, aí a pessoa lá fora ouve, lá em Brasília, Rio, São Paulo, que visão tem, por que o meu pastor não faz assim, por que não é dessa maneira, por que não é dessa forma? Ele não entende que aquela pregação, aquele ensino é para a visão que Deus deu àquela igreja que o pastor pastoreia. Aí isso começa a haver choques, começa a haver discordâncias, não aceita isso, não aceita aquilo outro, aceita o que o outro pastor falou lá do outro lado, da ponta do mundo, do outro lado, mas não aceita que o pastor local está falando, está ensinando. É aquilo que lá em Minas tem, né, pastor? Santo de casa não faz milagre, né? É verdade, é isso aí. Pastor, o que é autoridade espiritual e como que eu faço para adquirir essa autoridade? Na verdade, a autoridade espiritual, quando a palavra se refere ao princípio da autoridade espiritual, está falando de submissão e obediência. Né? Submissão e obediência às autoridades que Deus levantou sobre a nossa vida e submissão e obediência ao chamado, que é o que eu estou ministrando aqui na igreja esses dias, né? Que é o ganhar e o cuidar de vidas. Então, quando a pessoa é submissa e obediente, e a submissão ela é incondicional. Não importa o que aconteça. Não, independe da ordem, da autoridade, se é certo ou errado, a pessoa tem que ser submissa. Entendeu? Já a obediência, ela é condicional. Agora, quando é que a palavra me dá uma liberdade de não obedecer à ordem dada? Quando a ordem dada é contrária ao que diz a palavra, e a palavra é soberana. Fere o princípio. Sim, como nós podemos ver isso dentro da palavra de Deus? Né? Ali, Sadraque, Mesaque e Abednego.
quando o rei Nabucodonosor faz aquela estátua e dá uma ordem, todos devem se prostrar diante da estátua. Vai ser feito cerimonial e todos eles deverão se prostrar. E eles não se prostraram diante da estátua. Nós sabemos a história, né? O rei chama eles de volta, dá uma nova oportunidade. Olha só o respeito. Então, submissão é respeito, honra a autoridade. Então, olha, ele não vai falar mal, eles não criticaram, não levantaram, se fosse nosso tempo, advogado de defesa para defender capoeira, né? Simplesmente não obedeceram, mas foram submissos, né? É mais ou menos aquela frase, né, pastor? O senhor que me perdoe, mas eu não vou fazer. Mas foi o que eles falaram para o rei. Quanto a isso, ó rei, meu senhor, não precisamos te responder. Ou seja, me perdoa, mas eu não posso te obedecer. É mais ou menos isso, né? Então, e quando a gente segue o princípio, a gente recebe autoridade para poder falar. Né? Com certeza. Quando você anda no princípio da autoridade espiritual, submete as autoridades que estão sobre a sua vida, isso começa dentro de casa. Né? Quando você é submisso e obediente ao chamado, ganha e cuida de vidas, tudo que você fizer, você vai ter sucesso. Você vai avançar, a vida vai romper. A palavra vai de fato cumprir na vida da pessoa. Olha só. É o que Davi viveu quando ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Pois é, Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. Sim. Em 1 Samuel 24 e 1 Samuel capítulo 26. Na primeira oportunidade, né, ele estava na mesma caverna, né, e Saul aliviando o ventre. E a palavra diz, né, os homens de Davi chegam para ele, a equipe dele, no nosso tempo, né? Eis Davi o dia do qual o Senhor te diz, eis que eu te entrego o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi, nós sabemos da história, Davi foi ali, rejeitou, jamais vou levantar contra o dia do Senhor. Primeira vez. Depois do capítulo 26, ele teve outra oportunidade de matar Saul. Agora um dos valentes dele fala, não, deixa que eu vou lá, eu vou pegar a lança e vou traspassar o coração dele no chão. Mais uma vez, ele, ai de mim levantar contra o ungido do Senhor. Ele tinha todo o direito e toda a razão de matar Saul. Mas ele abriu mão do direito e da razão dele e submeteu a ordem de Deus, a vontade de Deus na palavra. Olha só. E por isso que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo vivido tudo que viveu. Você não vê na biografia de Davi, hipótese alguma, Davi levantando contra a autoridade. Davi não lutou pelo trono. Olha só. Hipótese alguma. Foi Deus que entregou nas mãos dele. É isso que a gente precisa entender hoje, né, pastor? Isso. Tem muita gente pulando etapas. Isso. Onde eu falo que a nossa vida, para mim, é um teste. Né? E o teste começa com submissão e termina com submissão. Olha só. A gente se submeter a toda a autoridade. No começo, todos são submissos e obedientes. Você não vê um funcionário chegando na empresa, no primeiro dia já com rebeldia, falando mal, apontando erro. Chegando atrasado. Muito pelo contrário, né? É o melhor funcionário que tem. Na igreja é o melhor obreiro, o melhor líder, o melhor discípulo que tem. É um crente novo que chega. Sim. Né? Então começam bem, mas o rebelde termina mal. Que foi o exemplo de Saul também. Davi começou bem e terminou melhor, porque não levantou contra Saul, contra a autoridade. Contra a autoridade dele. Meu Deus. Então, se eu quiser hoje, eu vou dar um início à minha autoridade espiritual. Então, não sei se o meu conceito está correto. Então, eu começo isso dentro da minha casa ou com a minha família. Dentro da sua casa. Eu começo essa autoridade ali dentro. Tudo dentro de casa. Tudo começa na família. Deus. Se a pessoa não é submissa ao pai, à mãe, jamais vai ser submissa ao professor, ao patrão, ao pastor, ao líder, jamais. Tudo começa dentro de casa. É como se fosse na escola, né? Que as pessoas acham que a escola dá a educação. Isso. E não é. A educação se dá em casa, a escola se dá ensinamento. Sim, eu até falo na igreja que eu pastoreio, muitas vezes, né? Quando é necessário. Porque às vezes os pais acham que não, a escola é responsável pelo ensino do meu filho. A igreja é responsável. Não. A escola e a igreja são auxiliares dos pais. Sim. São apoio aos pais. Simplesmente isso. Tudo começa dentro de casa. Não adianta nada o meu filho chegar em casa, eu saber que tem a lição de casa e eu não cobrar que ele faça, né? Sim. Eu não cobrar que ele ore, que ele leia a Bíblia. Filho, agora eu tenho um filho hoje de 11 anos. Meu filho não sente vontade no dia a dia dele de orar, de ler a Bíblia. Sim. Mas o que eu faço? Filho, agora é o horário. Deu o horário de você ler a Bíblia. Deu o horário de você orar. Vai lá e tem seu tempo com Deus. Vai lá e vai orar, vai ler.
ele vai, tira o tempo dele, ele ora do jeito que a gente ora, só repete a nossa oração, né? Algumas coisas ele já está começando a fazer a oração dele do jeito dele, ele já está começando a aprender isso tudo. Mas se eu não ensino, ele nunca vai aprender. Se eu não pegar pela mão, ele nunca vai aprender. É aquela questão, para você ter sucesso em tudo, você tem que seguir normas e regras. Em tudo na vida. Você é dentro de casa, na família. Você chega na escola, tem normas e regras a ser seguidas. Sim. Você vai trabalhar, se você não seguir as normas e regras da empresa, você não vai ter sucesso. Sim. Você pode ser um big do profissional, mas se não seguir as normas estabelecidas, não vai ter sucesso. Na igreja, na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Olha só. Por isso que em tudo tem que ver a autoridade e submeter a ela. Por isso que hoje a gente tem visto homens fracos, mulheres rixosas, por isso que a gente vê uma decadência da Sim. moral da sociedade, porque perdeu-se os princípios, né? Perdeu-se os princípios. As autoridades, elas foram perdidas. E o princípio, ele vale não somente Brasil, o princípio vale em qualquer lugar do mundo. Por mais que queira anular um princípio, mas nunca consegue anular princípio. Princípio é princípio. A verdade é verdade em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E quando você assume essa autoridade, Deus traz discernimento, né? Com certeza. Porque quando eu entrei aqui na comunidade, eu vim primeiro, minha esposa não ia para igreja nenhuma, nem meus filhos e tal. E quando eu fui para o encontro com Deus para homens, né, pastor? Foi o primeiro que eu fui. E o pastor falava, né, que o interessante era você ter as suas refeições em família e em casa. Não existia isso, era cada um cômodo. E eu cheguei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu Como é começo? que eu começo? Aí, primeiro dia eu não fiz, segundo, no terceiro dia eu falei, a partir de agora vai ser assim. Eu peguei, arrumei a mesa, minha esposa ficou olhando assim, porque era tudo Novidade. novidade. Aí eu peguei, arrumei a mesa, eu comprei um vaso de flores, coloquei em cima da mesa, coloquei os melhores pratos, melhores colheres, melhores talheres, melhores copos. Eu falei, a partir de hoje, toda a refeição vai ser feita na mesa. E ninguém falou nada, tá bom. Aí eu peguei ali, vou fazer uma oração. Aí fiz uma oração lá, tal, vamos comer. Aí comemos, ninguém falou nada. Aí quando terminou, minha filha, pai, vamos fazer isso todo dia? Eu gostei! Aí eu fiquei assim, minha esposa ficou me olhando. E a partir daquele dia pra cá, todo dia a gente almoça junto, janta junto. Eles oram, entendeu? A Cecília ora de manhã, o Miguel ora à noite, e a gente ora antes de jantar. Então assim, eu fiquei com medo de tomar a iniciativa, mas Deus deu o discernimento. Quando você anda do princípio, quando obedece a palavra se responsabiliza pelo resultado. Olha só. Eu, por exemplo, Gostei dessa frase, eu vou Também postar. gostei, pastor. gostei. eu viajo bastante, fico pouco em casa. Uhum. Mas quando eu chego, a família automaticamente se reúne à mesa para a gente comer junto, para conversar. Olha só. Isso é automático, não precisa marcar nada. A gente faz questão, é um hábito, né, de sentar à mesa, de comer junto, meus netos ali juntos com a gente, normal. Se eu chego um domingo, vou direto para a igreja, aí já chega minha netinha, vovô, hoje o lanche é por tua conta, né? Porque e não vamos para uma lanchonete, para um restaurante, a gente vai para minha casa, sentamos lá e vamos comer ali juntos, só nós, só a família. Mas esse início começa dessa autoridade. Dessa Você tem que autoridade. chegar e falar o seguinte, assim, assado. E assim, é uma questão que não é uma imposição. Não podemos levar a autoridade para imposição. Quando você leva o princípio da autoridade na imposição, né, vira autoritarismo. Aí é o negativo. Né? Mas a autoridade, quando você impõe normas, quando você impõe, você não está impondo, você coloca normas, coloca regras ali, entendeu? Dentro do princípio da palavra, automaticamente as pessoas vão ver que o resultado é outra coisa, entendeu? A comunhão, estar juntos, ali, isso não tem preço que paga, gente. O ambiente da casa é Meu Deus, transformado. família é tudo. O mundo está deixando a família de lado, a igreja está deixando a família de lado. Mas tudo é dentro de casa. Né? O nosso ministério começa aqui na igreja. Uhum. Eu vou falar isso no público de novo, né? O meu ministério começa na minha casa. O que eu estou pregando ali, eu tenho que ser aprovado pela minha família. Deixa eu fazer, agora surgiu uma pergunta minha agora. Quando eu comecei a vir para a comunidade, eu comecei vindo, minha esposa não ia, e eu ficava daquele jeito. Eu ia para as ICs, né? Cadê a varoa? Eu ficava, vamos orar. Aí eu comecei a ficar constrangido de ir para as ICs, porque o pessoal perguntava da minha esposa. E minha esposa não ia para a igreja. E eu não sei se eu estou falando certo, se eu estiver errado, o senhor me corrija. E quando ela começou a vir para a igreja,
né? Teve encontro de casais, né? Encontro com Deus para casais, e eu queria convidá-la para ir. Só que, tipo, como ela não vinha para a igreja, você fica, né? E eu ficava, Deus, como é que eu vou chegar nela, né? Para chamar para vir, né? Porque ela não vinha, ela vinha de vez em quando. Né? Hoje, graças a Deus, é batizado, o pastor Felipe já conhece, vai trabalhar com as crianças agora, a partir de semana, que legal. É muito bom. E um dia a gente veio pro culto, e no final tem as notícias, né? Apareceu lá tal. Ela, vamos nesse encontro aí? Aí eu fiquei assim, né? Então, assim, não sei se eu estou certo. A partir do momento que eu assumo, né, um direcionamento, Deus já dá esse discernimento para as pessoas, por exemplo, da minha família, no caso da minha esposa. Hoje ela, o pastor Felipe já conhece ela, vem aqui todo domingo, a gente vem, ela trabalha, enfim, na igreja, eu trabalho, meu filho trabalha aqui na rádio, minha filha dança. Então, assim, eu vi, isso é por causa da minha autoridade que eu coloquei na minha casa, de falar, hoje eu e minha família servimos ao Senhor e Deus vai fazer o caminho. É isso, pastor? E você teve uma atitude, uma decisão. Deus trabalha em cima das nossas decisões. Deus nunca vai além das nossas decisões. E Deus te deu sabedoria para você conduzir essa decisão. Porque vamos o contrário. Se você chega para ali e obriga, você tem que ir para a igreja, você é obrigado a ir para a igreja, tem que estar ali. Talvez ela nunca viria para a igreja. Ah, agora eu entendi. Você entendeu? Então você não agiu no autoritarismo. Você exerceu sua autoridade com respeito, confiando no Senhor. Entende? Com sabedoria. E aí achou graça diante dos olhos e ela está na igreja. É o que fique sabido. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão. A gente trata como profecia esse texto, sim, mas ele é uma decisão. É uma decisão. Ali José tomou uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Então, na minha casa eu tomei essa decisão, uma norma estabelecida. Você chega na empresa, tem a norma. A empresa trabalha assim, nesse ponto. Eles não estão obrigando você. Você vai tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão positiva, de respeitar, submeter e obedecer aquelas normas, você vai continuar na empresa. Vai progredir, vai crescer. O contrário, você vai contra as normas estabelecidas, vai falar mal, vai criticar, vai murmurar, você vai ser mandado embora, não vai crescer. Não vai ficar por ali. Na casa, na família, na igreja é a mesma coisa. Tem normas estabelecidas. Se a pessoa andar dentro da norma, vai ter sucesso. Não andar, não vai ter sucesso, simplesmente. E é fácil, não é? E essa autoridade espiritual, eu posso compartilhar isso com a outra pessoa ou não? Eu tenho que direcionar essa pessoa para alcançar a autoridade espiritual? Sim, através do seu testemunho de vida, né? Eu falo muito que o testemunho fala mais do que palavras. Através do nosso testemunhos, as pessoas vão querer nos seguir. Sim. Vão querer nos copiar. Entende? Agora nós precisamos ensinar. Igual tem um seminário, tem um livro, né? A gente precisa ler o livro, reler várias vezes, ouvir várias vezes, para a gente poder aprender e colocar em prática. E automaticamente as pessoas vão, com certeza, vão observando. Vão nos acompanhar. Isso é certeza. E como que eu faço para dar esse início? Eu vou dar o primeiro pontapé. O ouvinte está ouvindo aqui para a CBM Gospel Rádio, pelo YouTube. Qual é o primeiro passo, pastor, que eu tenho que fazer para garantir ter uma autoridade espiritual? Primeiro passo. Cuidado com o que vê, com o que ouve. Tudo que você vê e ouve gera um pensamento. Até aí tudo bem. A questão é quando gera um pensamento, a vontade de falar. Sim. A questão é quando fala. Por que cuidado com o que ouve, com o que vê? Porque quando você chega em algum local, não tem nada perfeito. Eu falo que nem igreja é perfeita. Não existe uma igreja perfeita na Terra. Não existe. Nenhum de nós somos perfeitos. Quando a gente chegar à perfeição, Deus nos leva. Não vamos ficar aqui. Se estamos aqui... somos tomados para Ele. Se nós estamos aqui é porque o negócio está feio para nós ainda. Né? Então, o que acontece? Todo lugar que você chegar, você vai ver coisas boas e vai ver coisas ruins. Vai ver certo e errado. Só que quando a gente foca no errado, atrai os rebeldes. Sim. E o rebelde só vai chegar. Como eu vou conhecer um rebelde? Como eu sei, vou identificar melhor? Como eu vou identificar um rebelde? É que da boca de um rebelde só sai palavras de insatisfação contra a autoridade. Ele só vai te procurar para apontar erros e falhas da autoridade. Aí você está na igreja todo feliz, todo alegre, no trabalho feliz, alegre, motivado, animado. Ouve alguém falando mal. Entende?
Os olhos são abertos para o mal na hora. E a partir daquele momento, a pessoa só vai ver aquilo que ouviu, aquilo que viu da pessoa. E daí, com certeza, a tendência é falar, é murmurar, reclamar, é criticar, apontar erros e faz. Aí você se torna um rebelde. E o grande problema dentro disso tudo é que, na verdade, não é rebeldia eu procurar o meu líder e apontar um erro dele, né? Em particular, sentar, a gente conversar, bater um papo. Olha, meu pastor, eu não gostei dessa atitude, eu não gostei dessa palavra, eu achei isso, eu achei aquilo. Aquele dia eu me senti dessa maneira, aquele dia eu vi o senhor fazendo isso me feriu. Dentro de 4 paredes, isso não tem problema. Mas o problema é quando eu saio para terceiros. Eu sempre falo o seguinte, que é uma pergunta que sempre fazem, que o pessoal faz. Pastor, esse princípio é manipular as pessoas. Não é manipular a pessoa. Você é livre para fazer o que você quiser, você é livre para tomar suas decisões, mas é obrigado a colher o fruto das suas decisões. Então, quando fala de autoridade espiritual, ser submisso e obediente, não quer dizer que eu vou me tornar um robô, não. Entendeu? Não quer dizer que eu vou concordar com tudo que o meu líder fala, que o meu pastor fala, que o patrão fala. Eu vou... Na verdade, nós vamos discordar e muito. No meio do caminho. Só que quando há discordância, qual é o certo? Em vez de ficar falando para A, B, C e D, que só vai piorar a situação. Entendeu? Procura aquele que vai resolver. Chega para a autoridade com respeito. Pastor, patrão, chefe, você fez isso eu não estou concordando. Você pode me explicar direitinho? Eu quero entender. Entende? Aí você vai compreender, vai entrar em comum acordo. E a gente pode ajudar a autoridade. Sim. Muitas vezes a gente toma uma decisão e a gente não consegue enxergar lá na frente. E o discípulo, né, vai enxergar o que a gente não enxergou. Vai falar, isso aqui pode dar errado. Olha como que meus discípulos me ajudem muito. Sim. Entendeu? Lógico, com respeito. Né? Sim. Eu pastoreei uma igreja no interior de São Paulo 5 anos. E igreja pequena, quando chega alguém para te ajudar, você fica numa alegria, né? E chegou um casal, pastor, um casal pronto para trabalhar, uma bênção. Vieram debaixo de bênção para a igreja, conversei com esse pastor dele. Tudo bem, a gente conversava bastante. Eu falei assim, você vai esperar um tempo, sentadinho, você não vai fazer nada. Você vai conhecer a igreja. Você vai ver se é aqui que você quer ficar, que você quer criar raiz. Ficou uns 3, 4 meses ali sentado, comecei a dar algumas funções para ele, comecei a dar algumas direções para ele. Comecei a discipular ele bem de perto. E passado 1 ano exato da permanência dele na igreja, ele me procurou. Ele falou, pastor, eu não vou ficar. Estou indo para uma outra igreja, estou indo para uma outra denominação. Eu falei, varão, o que foi que aconteceu? Ele falou, pastor, eu não tenho nada para falar do seu caráter. Eu não tenho nada para falar da igreja. Mas a linha teológica da igreja não é a que eu concordo. Não é o que eu acho por certo. O senhor tem que ficar e eu tenho que ir. Ele falou, não é que a gente... alguém está errado, não é isso. Mas é que a gente pensa diferente. E lá na frente isso vai dar problema. Sim. Eu falei, varão, muito obrigado porque você está mostrando seu coração hoje para mim. Ele agiu corretamente. Agiu corretamente. Hoje eu vejo ele crescendo ministerialmente onde ele está e eu vejo que é por conta disso. Você fala, pastor, por que as pessoas mudam de igrejas? Não quer dizer que toda pessoa que muda de igreja é rebelde, não. Não. Mas não, Deus mandou eu sair daqui. Não, isso não existe. Deus não vai mandar ninguém sair para outro lugar. Eu tomo a minha decisão. Você toma a sua decisão. Por que muda a maioria? Porque está em discordância com a visão que deu para a igreja. Agora, eu sempre aconselho, se não consegue encaixar dentro da visão, como esse casal que agiu com muita sabedoria, é um casal que demonstra que não são rebeldes, que são um homem e mulher de Deus. Sim. De verdade. Entendeu? Não gerou tumulto, não falou mal da igreja para ninguém, não falou mal da visão, não falou mal do pastor. Conversou com o pastor, não vai dar certo a visão teológica, a visão da igreja, não vai encaixar comigo. E se ele fica, o que acontece? Uma hora ia dar problema. Ele ia começar a se rebelar. Ele ia falar mal, ele ia criticar, ele ia murmurar, ele ia apontar erros e falhas. Porque a partir de então a pessoa só vai ver erros e falhas. Nada dá certo. Então o melhor ponto foi que ele fez. Pastor, tá aqui, não concordo, eu vou ter que sair, só fica aqui, é assim.
Estamos bem, né? Eu acho que tem um tabu, assim, eu vou falar como tabu, porque quando eu entrei com esse tabu por causa de cabeças externas, sobre o dízimo. Que as pessoas falam, nossa, mas você é do Antigo Testamento, é do Novo, e não sei o que. Aí você começa a ouvir pessoas que são de fora criticando o dízimo. Né? Eu vou falar por mim. Eu, quando eu tive essa dúvida de dízimo, todo mundo falando uma coisa, eu falei, vou falar com algum pastor. Liguei na secretaria, falei, tal dia está marcado com o pastor Eric. Eu vim, sentei com o pastor. Pastor, eu não sei o que é dízimo. Me ensina. Ele chegou, dízimo é isso, com toda a calma. Me explicou tudo bonitinho, certinho. Aí eu fui entender o que era. Aí me tornei um dizimista. Mais à frente a minha esposa me perguntou o que era dízimo. Aí eu falei, eu não vou falar mesmo, não vou marcar você com o pastor, você vai te explicar com muito mais coerência. Então acho que acho que é muito disso. As pessoas de fora querem falar sem entender. Sim. O que acontece? O que nós falamos anteriormente, bem no começo. As pessoas ouvem alguém lá de fora falando contra. Aí pode ser agora o dízimo. Dízimo é do Antigo Testamento, diz coisa da lei, vai. Entendeu? Então o que eu oriento? Fica dentro da visão da sua igreja. Você tem que vestir a camisa da sua igreja. Né? Por mais que, vamos supor, você é um flamenguista. Né? Você vai jogar no Vasco, você vai ter que vestir a camisa do Vasco, vai ter que fazer gol. E vai ter que beijar o escudo. E quando estiver jogando contra o Flamengo, você vai ter que marcar gol contra. Entendeu? Vai ter que vestir a camisa, dar vitória para o seu time. A mesma coisa na igreja. Entende? Em vez de ficar ouvindo pastores, que eu falei, pastor prega lá a visão da igreja dele. A visão que Deus deu para ele. Se ele crê ou não crê no dízimo, é problema dele. Entendeu? Mas se você está aqui na CBM, você tem que ser exatamente a visão do pastor Gerson. Eu não posso chegar ali, você chegar e querer seguir a visão da igreja que eu pastoreio. Jamais. Você tem que seguir a visão do teu pastor. Gerou dúvida, vai tirar dúvida com quem? Com o teu pastor. Com o teu pastor. Não é com o pastor de fora, não é com outro pastor lá do outro lado do mundo, não é com aquele pastor que é o ídolo da internet. Não, você tem que tirar a dúvida com o teu pastor, andar na visão da tua igreja. Entendeu? Faz o contrário na empresa. Chega na empresa, vai andar na visão de outra empresa para você ver. São diferentes, né? O que vai acontecer? Vai permanecer na empresa? Não vai. Por que na igreja quer fazer o que pensa, o que acha? Quer andar conforme a visão de outros? Não, a igreja tem visão. A igreja tem normas estabelecidas que é para manter a ordem da igreja. E temos que andar nessa visão, submeter e obedecer essa visão. E aí que entra também as responsabilidades e a própria autoridade da igreja. Com porque certeza. Quando eu fui conhecer sobre dízimo, o pastor falou, assim que você começar a dizimar, você tem acesso a tudo que, inclusive na reunião de líderes, é apresentado para os líderes tudo que entra, você tem acesso a tudo, é tudo transparente. Sim. Só que a gente só aprende isso quando a gente chega, pastor, como que funciona? É isso aí. Se eu for ouvir as pessoas de fora, eu nunca vou conseguir tomar uma atitude. Era aquela questão que eu falei, cuidado com o que ouve, com o que vê. Por exemplo, você está com a dúvida quanto ao dízimo. Você ouviu lá fora alguém falando contra, ouviu na internet, ouviu lá do outro mundo, que não crê, que não acredita. Só vai chegar a você pessoas que não creem também. Verdade. Questionadoras, que não acreditam. Pessoas que, na verdade, não conhecem a palavra, que querem andar conforme o que pensa, o que acha. Querem andar conforme ideologias criadas na mente. Então, qual que é o certo? Procure a autoridade, procure um pastor. Ele vai te orientar, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar a visão da igreja. E se eu faço parte do corpo dessa igreja, eu tenho que andar na visão da igreja. Nossa, pastor Felipe, eu ficaria 5 horas conversando com o pastor Roberto. Rapaz! Não, pior é que a hora voa. Pior que a hora voa, que é uma beleza. E o pastor, ele falou assim, ontem ele confessou algo pra mim, ele falou assim, eu não sou muito bom de conversa não, hein? Me fala onde que o mineiro não é bom de conversa. Não é bom de conversa, só faltou aqui um queijo e um café. Isso porque a gente tá no primeiro tema ainda, né? A gente vai entrar num tema muito bacana, que eu até dei uma lida no prefácio do livro. Eu ganho, eu cuido, pastor. Vamos falar um pouquinho desse tema? Sim. E esse livro, fala pra gente, de onde surgiu esse livro? Esse livro, ele é imagens. Com imagens. Autoridade Espiritual Agora 2. Né? O primeiro é submissão às autoridades. O segundo, submissão ao chamado. Lá em João 15,16, que é o texto base desse chamado, dessa visão, Jesus fala o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós
e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha o segredo. Isso a fim de que tudo quando pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus, em poucas palavras, em um só verso, ele resume o nosso chamado aqui. O porquê que nós somos igreja. Ele começa a falar, eu escolhi você. Mas não te escolhi só para frequentar 4 paredes de um prédio que a gente chama de igreja. Estender isso. Eu te designei. Quando ele fala eu te designei, ele está falando que eu te dei uma missão para cumprir. E missão dada é missão cumprida. Missão cumprida. E qual que é essa missão, que é o chamado, né? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aí vem o termo, o que é dar fruto e fruto permanecer hoje? Ganhar e cuidar de vidas. Agora, olha como é sério. Quem não ganha e não cuida de vidas, está em rebelião direto contra a ordem de Deus na palavra. Meu Deus do céu. Não é contra pastor, não é contra a visão de igreja. Repete isso, pastor. Olha. É contra a ordem de Deus na Chega a palavra. Quem não ganha e não cuida de vidas, está em rebelião direto contra a ordem de Deus na palavra. É a única ordem, é a única missão que Deus deu para a igreja. É ganhar e cuidar de vidas. É a única missão. É como se fosse a árvore, o tronco, Jesus, e nós aqui, os ramos, e esse ramo não dá fruto. Mas é João 15 que fala. João 15 é o texto da igreja, né? É. Jesus, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos que estamos enxertados na videira. Aí vai continuando o capítulo, né? Fala, aquele que não der fruto vai ser arrancado, cortado, jogado no fogo. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. E quem dá fruto, né, vai ser podado. Vai ser cuidado. Para que produza mais fruto ainda. Vai estar mais bonito, porque a árvore, o ramo, a árvore, a planta, quando ela é podada, ela fica bonita, ela fica vistosa, ela fica bonita. Pronta para produzir. O que é o podado aqui? Fala de tratamento de caráter. Uhum. E o propósito de Deus é nos transformar conforme o caráter de Cristo. O que é ter o caráter de Cristo em nós? É ser parecido com Jesus. Onde você chegar, não precisa identificar, eu sou crente, eu sou da igreja, não precisa falar, eu sou pastor, não. O seu testemunho, a presença de Deus em você vai fazer o povo reconhecer Deus na sua vida. Exala um bom cheiro. Isso é bem plausível, que às vezes eu trabalho numa base de ambulância, então é muito homem. E às vezes os caras ficam lá vendo vídeos, algumas coisas, às vezes quando a gente chega, o irmão chegou. Já muda o assunto, eu vejo isso na prática, já muda. É isso aí. Né? A gente até brinca, mas já não aqui tem, é o meu limite. Você entendeu? Então acho que as pessoas já veem, peraí, já não... Você pode ver, lá no ambiente de trabalho. Isso até acontece com vocês, com certeza. Eu chego no supermercado, vou numa loja fazer uma compra. E eles falam, e aí, irmão? Já tá tudo certo, irmão? Eu até assusto às vezes assim, né? Você fala, nossa. Eu vou dar palestra em empresa, órgãos públicos, lá eu não me identifico como pastor. Não é Humberto, palestrante Humberto. Mas termina o pessoal, senhor Humberto, o senhor é crente, né? O senhor é pastor, tem cara de pastor. Ninguém precisa falar, entendeu? O caráter de Cristo expressa na nossa vida, vai falar tudo. E esse é o segredo para ganhar e cuidar de vidas. Olha só. Entendeu? As pessoas não vão nos seguir se a gente não tiver o caráter de Cristo em nossas vidas. E isso vai transmitindo para outras pessoas, no automático. É como um imã. Isso é como um imã. A pessoa viu você, viu Deus em você, viu o caráter, viu que você parece com Deus, as pessoas vão querer te seguir, porque vai ver o resultado da sua vida. Olha que bacana. Olha, a gente vive isso, só que a gente não consegue conectar as informações. Amanhã, se você está me ouvindo aí, eu quero te convidar amanhã. Amanhã eu vou falar isso com mais nitidez. E vou mostrar o segredo para ter tudo. Na verdade, hoje à noite, pastor, que hoje essa conversa nossa vai entrar hoje. Isso. Então, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou falar isso com mais nitidez. E se você não puder vir aqui, Rua Pernambuco 607, Roxidale, Osasco, você vai acompanhar ao vivo aqui na CBM Gospel Rádio e através do YouTube, com imagens. E vou te mostrar o segredo para ter tudo de Deus. Vai ser uma benção. O pastor tá dando uns spoilers que eu tô ficando até... O primeiro seminário eu participei, o pastor Gerson estava com a filha internada, lembra, Sim, pastor? Eu lembro.
E eu tive a oportunidade, eu fiquei correndo com o pastor Humberto para tudo quanto foi lado. Fiquei com o pastor o tempo todo e para mim foi enriquecedor. Então eu espero que você aí que está acompanhando aqui, está acompanhando a gente aí por imagens, está acompanhando a gente na rádio, que você possa ser edificado pela presença dele aqui, pela presença de Deus na vida do pastor Humberto. Todos os dias teremos mais seminários aqui na CBM, em nome de Jesus, né, pastor? Então, já virou amigo da casa, né? Bem, já virou família, né? Vai virar CBM já, né? Pronto. já tá junto. Falar em CBM, pastor, o senhor é pastor da igreja Ministério Vida, é isso? Ministério Vida, em Santa Maria, Distrito Federal. Distrito Federal. O senhor começou esse ministério? Foi, tem 14 anos. Olha Estamos só. encerrando o ciclo agora em maio. Que glória. Segundo ciclo. Segundo ciclo. É. Que benção, que benção. E Santa Maria é uma cidade grande? Eu não conheço. Santa Maria é uma cidade satélite nova, né? Tem 30 e poucos anos de idade, né? Mas muito promissora, né? Nós estamos ali abrindo caminhos, estamos ali Arando a terra. arando a terra, preparando para uma grande colheita logo. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas toda grande caminhada começa com o primeiro passo, né? Tem que começar. É melhor você abrir caminho do que pegar um caminho já aberto. É verdade. É igual a CBM Gospel Rádio. Nós estamos no ar há um ano e 2 meses, né? Mais ou menos. E às vezes o menino fala, nossa, a gente está aqui, mas parece que não tem ninguém ouvindo. E às vezes a gente abre aqui a audiência, tem gente do Canadá, vai falando, pastor. Já de Bahia, Da Piauí, Bahia, tem o pessoal Piauí. no dia de manhã do Piauí, Minas Gerais. O presidente Vladimir Zelensky é da Ucrânia. Ucrânia, O pessoal da Ucrânia já fica tivemos. ouvindo a gente. Olha. Então, assim, um país em guerra. E ouvindo aqui a CBM Gospel Rádio. Então, isso que eu falo para as pessoas, assim, que a gente não pode pensar pequeno no nosso ministério. É um ministério grande. Sim. Né? E a gente, tem muitos testemunhos aqui da rádio, de pessoas que conheceram a rádio pela internet e hoje está aqui como membro. Então, eu acho que Deus dá esse discernimento. Ele te dá a missão, te dá toda a estrutura para você alcançar. Olha, Né? ninguém começa lá em cima, no topo. É perigoso quem começa no topo, no degraus. Eu sempre falo o seguinte, sonhe grande, temos que sonhar Sim. grande. Mas com a humildade de começar pequeno. Começar pequeno. Tudo que Exatamente. começa grande é um câncer. Cedo ou tarde vai ter que voltar lá embaixo. Vai ter que voltar. Um testemunho pior. bom, o pastor Felipe. Quando a gente começou a rádio, ele falou, mas eu não entendo nada. Eu falei, senta aqui. Então, profissional aqui Senta hoje, né? Rapaz, eu sofri. Domina. Eu ainda de vez em quando tenho um programa de manhã aqui, pastor. Tem de vez em quando que eu falo assim, para tudo, espera aí, gente, que eu só preciso resolver um negócio aqui. Mas E a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Semana passada eu tava com o pastor Eric aqui, que eu vou sair de férias agora, o pastor Eric vai assumir o programa no meu lugar. E aí eu falei, pastor, vou te ensinar aqui tudo que eu sei. Não é muita coisa, mas eu vou te ensinar. Inclusive, eu E a quero gente mandar vai um abraço a toda a equipe da CBM Gospel Rádio. Pastor, a gente está com a equipe. O pastor fica brincando, o único radialista é o Valdeci. O único que fez o curso sou eu. Mas a gente tem uma equipe que chegou aqui, que queria participar, hoje domina o Nilson, todo mundo, não fala o nome, vou esquecer de alguém. Sim. Toda a equipe. É porque o Nilson é o filho favorito. Mentira, não. Nilson, Frank, Rafael, Felipe, né? Porque todos chegaram aqui sem ter conhecimento nenhum, abraçaram a causa. Sim. E estão fazendo acontecer. Agora com imagens, né? Com Eu imagens, ainda estou sim. aprendendo ainda as isso aí. imagens. Mas o que a gente estava falando do primeiro passo é isso. A gente dá o primeiro passo e Deus faz o resto. Sim. Vamos lá, vamos para cima, vamos fazer É acontecer. fé é isso, né? Essa Sim. convicção que vai dar certo. Certeza que já deu certo. E esse tema, eu ganho, eu cuido, eu lembro quando o pastor Jéssica chegou, pastor, sou radialista, tive uma ideia assim, assim, assim. Ele falou, agora a gente não vai conseguir fazer, que estava mudando para cá. Quando a gente foi fazer, ele falou, vamos fazer. Mas o filho é? Seu. É O isso aí. filho é seu. Eu ganho, eu cuido. Eu falo, eu ganho, eu cuido. Porque se eu ganhar, o pastor cuidar, não é filho Não, meu, é filho meu, exatamente. Daí tem aquele Pai é aquele que cuida. Exatamente. A gente vai abrir um curso agora, mês que vem, né, pastor? Sim. Pra gente fazer um curso aberto aos membros, quem quiser vir fazer o curso de locução, enfim, para trazer novas pessoas Isso. também para esse Pra nos ministério. apoiar. Que é um ministério muito bacana, Com porque certeza. além das imagens agora, né, que nem eu entendo muito, o pastor Felipe está me ensinando, mas isso alcança pessoas, né? Parece que não, a gente está gravando esse episódio e amanhã a pessoa pode ouvir, ou também através do Do YouTube. YouTube, do Spotify também, que vai para o Spotify também, e
alcança pessoas. Sim, com certeza. E alcança pessoas. Eu sou uma pessoa assim que vive muito, eu faço muito laboratório. Laboratório é o quê? É ouvir outras rádios para você entender o que está acontecendo. E às vezes o pastor está fazendo uma oração que vem direto para mim. Sim. Ele não... mal imagina que eu estou ouvindo, mas aquilo vem para você. Sim. Então isso faz parte do ministério importante, de você transmitir isso daí e fazer isso com o coração. Cuidar com o coração, né, pastor? Com certeza. E assim, com o poder da rádio hoje, dos meios de comunicações, né? A gente está aqui em Osasco, como foi lá na Ucrânia. Da Ucrânia. Aí né, os livros, esse meu livro. Tem pessoas que leu esse livro meu e a história mudou lá no outro lado. País que eu tenho certeza que eu não vou. Tenho certeza que eu não vou lá, né? No país, né? Então, mais pessoas aqui enviaram o livro. Olha só o poder. Chegou aonde você não pessoas conseguia aceitaram chegar. Jesus através do livro. Pessoas que estavam com a vida destruída. Leu o livro de autoridade espiritual, começou a praticar, mudou a história. Imagina o poder da comunicação. Tem muita gente que fala assim, não, aprendi sozinho. Eu não acredito sozinho. nesse de aprender sozinho. Eu acredito no autodidata, que é aquele que busca o conhecimento sozinho. Mas ele lê um livro, ele ouviu uma aula, ele foi atrás desse conhecimento que alguém passou para ele. Sozinho ninguém aprende, né? Você vai quebrar a cabeça e você não vai chegar em lugar nenhum. Eu falo que não tem nada novo. Sim. Não existe nada novo. Você vê pregador, eu vou pregar uma mensagem nova. Cada domingo, não existe nada novo. Não tem nada novo. Você já ouviu, você já leu, sabe? Ouviu alguma coisa. Sim. Tem tudo assim. É o mesmo João 3,16 que estava sendo pregado há 1000 anos atrás. É isso aí. É a mesma palavra. Eu conto testemunho aqui do ouvinte da Bahia, me descobriu, vai ouvir amanhã, vai ouvir hoje esse programa e vai falar, nossa, você não lembrou meu nome. Ele é da Bahia, eu esqueci o nome da cidade, e ele mandou uma mensagem pra gente. Você lembra da camiseta? Sim. Ele, eu queria 2 camisetas, uma pra mim e uma pra minha esposa. Eu falei, rapaz, mas a gente não tá nem fazendo camiseta, né? Aí eu peguei, falamos com o rapaz que faz camiseta, ele falou, não, eu vou doar as camisetas. A gente mandou lá pra Bahia. E ele, direto, ele mandou, tô ouvindo o culto aqui, ó. Aí eu falei, mas como é que você conseguiu achar a rádio? Ele falou, não, eu e minha esposa estava procurando uma igreja, a gente não estava se adaptando em lugar nenhum, e a gente colocou lá no YouTube, lá no celular, gospel, aí caiu vocês, a gente começou a ouvir e gostamos. E até hoje, todo domingo, eu escuto culto, né? Olha que legal, agora o senhor falou, eu nunca fui na Bahia. E a pessoa de lá está recebendo, e falou, meu sonho é ir em São Paulo para poder, quem sabe um dia a gente consiga trazer eles, né? Amém. Né? Eu queria ir aí pessoalmente para conhecer, né? Para que se pelo rádio é bem, se imagina aí. Né? Então, para você ver, é uma sementinha que está seguindo. É isso aí. Né? E esse cuidado, né? É esse cuidado, né, pastor? E o meio eu sou do meio do rádio, então eu sei que aonde as ondas do rádio alcançam. Né? Às vezes a pessoa fica, mas não tem ninguém ouvindo. Tem sim. Tem, com né? certeza. Se não está ouvindo agora, pode ouvir na gravação. Essa oração que é feita aqui hoje pode alcançar uma pessoa daqui 1 mês, daqui 2 meses. Né, pastor? No final de semana. Sim. Né? Então é importante a gente fazer com cuidado, com zelo. É aquilo que a gente estava falando antes da. Né? Toda vez que você é tratado bem e com zelo, você quer voltar. Você quer voltar. É. A gente estava falando sobre um restaurante, que estava conversando com o pastor antes do senhor chegar, né? Que quando você é bem tratado, eu passei para o pastor, vai nesse restaurante aqui que é top. Eu não vou falar o nome porque a gente não é patrocinado ainda. Mas vai lá que é top. Não foi? Indiquei para ele, o endereço é esse, você vai lá, porque a gente foi bem tratado. Da mesma forma, quando ele chegar aqui na CBM Gospel Rádio, ele quer ser bem tratado. Quando ele chegar na nossa comunidade, ele quer ser bem tratado. Um outro testemunho que eu vou contar, a primeira vez que eu vim aqui foi o Rafael que me convidou, que trabalha comigo, e ele não veio no dia. E eu fiquei do lado, foi na comunidade antiga, eu fiquei do lado de fora lá, né? Eu fiquei, entro. Como é que você fica, né? Eu falei, não conheço ninguém. O Rafael não vai vir, eu vou embora. Pensei. Aí veio o pastor Tocha, foi a primeira pessoa que eu tive contato aqui, né? Ele, pai do senhor, irmão. E eu, né? Não tinha discernimento. Você tá esperando o quê? Eu falei, não, o Rafael não veio. Quando já estava sentado lá dentro. Eu falei, tudo bem, seja bem-vindo. Eu fiquei assim, nossa, sabe, pessoal, o que o Rafael falou que eu tô vindo? Porque o pessoal tratou bem. Eu me senti bem. E se eu não tivesse me sentido bem, eu estaria aqui hoje? Exatamente. É o ditado, a primeira impressão é que fica. Sim, o acolhimento, né? É esse acolhimento. Esse acolhimento é fundamental. Né? Pastor, fazer uma pergunta para o senhor sobre eu ganho e eu cuido. Quantas coisas dentro dos dois temas, né? Autoridade espiritual e eu ganho e eu cuido. Autoridade espiritual, a partir do momento que eu recebo, eu tenho que cuidar, eu recebi, ganhei. Eu tenho que cuidar e através dele eu consigo transpassar isso para outras pessoas? Não? Com certeza. Eu ganho, eu cuido.
Por exemplo, eu ganhei uma pessoa para Jesus, um casal recentemente. Esse casal agora está começando a produzir. Você vai cuidar do discipulado, vai ensinar os passos. E ele, com certeza, ele vai querer ganhar família, amigos, colegas. Ele vai passar aquilo que ele aprendeu de você. Entendeu? Eu passei por isso e não tinha nem Aí, pensado nisso. E é uma questão que eu trago comigo. Quer tratar bem a gente, cuida bem dos nossos filhos. Sim ou não? Sim, com certeza. Quando alguém cuida bem do meu filho, dos meus filhos, eu Com me sinto certeza. honrado. Agora, quando a gente cuida dos pequeninos do Senhor, como é que o Senhor fica? Como é que o Senhor se sente? Né? Isso é sobrenatural pra gente. É por isso que quando você ganha e cuida de vidas, você tem tudo de Deus. Que ele quer. Deus dá tudo. Deus está cuidando dele. Então é um segredo. Amanhã, hoje à noite, Hoje eu à vou falar. noite. Hoje à noite. Se você perdeu esse seminário, você não pode perder hoje. Pelo menos o último dia você vem. O final né? hoje vai ser Ah, forte. pastor, mas eu não consegui fazer a inscrição, que a gente fez a inscrição gratuita, mas era para saber quantas pessoas estariam aqui. Vem sem inscrição mesmo. Sim. Esteja aqui conosco e vai ser uma bênção. E se você não puder vir, faça igual eu. Não estarei, porque eu estarei de plantão amanhã, mas estarei acompanhando pela CBM Gospel Rádio. Rádio, baixa aí no seu aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, CBM Gospel Rádio, e você baixa o nosso E aplicativo. no YouTube com imagens. E no Não YouTube com esquece. imagem, é verdade. No nosso canal também do YouTube. Por mim, eu ficaria 4 horas conversando com o pastor Humberto. Meu Deus. Pastor, para te achar, quem quer te seguir nas redes sociais, como é que faz? Eu estou no Instagram e eu estou no Face. Certo. No YouTube eu estou preparando a página, tá? Em andamento, construção. Mas tá tentando. No livro tem. No Aqui, livro Humberto tem, né? Alcântara. Aqui tem e-mail, nesse só tem e-mail. Mas na capa aqui tem. Mas eu Instagram. Eu sigo o pastor. Humberto Deixa eu achar aqui que eu sigo. Alcântara 09. @Humberto.alcântara09 é o Isso. Instagram do pastor Humberto. E o meu celular também, meu zap, né? Pode colocar 61, tá aí no livro também, 99197-8699. Pastor, eu quero comprar os livros. Como que eu faço para adquirir os livros do senhor? Tudo é comigo. Tudo direto com o Por senhor. enquanto não tem nenhuma livraria, nenhuma banca. Porque Então, se ele quiser adquirir o livro, tem que vir para o seminário o hoje à noite. o objetivo dos livros até hoje, né, é para seminário na igreja. Ah, entendi. Muitas pessoas ouvem no YouTube, tem muita coisa minha no YouTube também. O Humberto Alcântara vê muita coisa. Tem Né? bastante coisa. Então, ouvem, alguém fala, aí entra em contato comigo, eu envio os livros. Mas por que eu não coloquei livro? Porque eu não tenho um propósito ainda. O propósito do livro é como uma apostila para acompanhar no seminário. Então, se você quer adquirir o Só livro, que- você vai ter que vir aqui hoje à noite, né, pastor? Só que É esse isso aí, livro seminário. aqui já tem mais de 1 milhão de cópias vendidas. Meu Deus, É olha. best-seller. Olha que bênção. Esse do chamado tem mais de 800 mil cópias vendidas. Olha que bênção. Já é mais um motivo para ele vir hoje para o seminário e também adquirir o seu E o livro. meu livro já tá quase também, pastor, com 1 milhão de cópias. Só falta lançar. Pouca coisa, né? Falta pouca coisa para eu chegar nessa Tem que marca. lançar, então. Tem que lançar. Já lança a banda pra mim. Nós essa é a começamos uma campanha, vai oficialmente essa campanha entrar quarta-feira que vem, pastor. Mas já olha ali, olha aqui nessa câmera e fala, repete assim comigo, Pastor Gerson. Pastor Hashtag, Gerson. hashtag. Termina o livro. Termina o livro, Aí, pastor. Me manda o meu. Pastor Gerson tá enrolando a gente com o livro aí. Vai Mas sair. vai sair em nome de Jesus. Em nome Vamos de Jesus começar uma vai sair. hashtag Pastor Gerson termina o livro. Pastor Humberto, a gente gostaria do privilégio do senhor fazer uma oração para os nossos ouvintes aqui da CBM Gospel Rádio e para os nossos telespectadores Amém. do YouTube. Amém. Então vamos orar, né? Pai, nós te damos graças por esse momento tão especial que o Senhor nos concede estarmos aqui diante da tua presença. Estamos aqui, Senhor, nesse estúdio, mas sabemos que o Senhor não está limitado a paredes. Sabemos que o Senhor está em todo lugar. O Senhor é onipresente. O Senhor também é onisciente, sabe tudo e onipotente, tem todo o poder. Por isso, Deus, manifeste na vida de cada um que está nos ouvindo através dessa rádio, que o teu poder
o Senhor possa ser manifesto, que haja cura, que haja libertação, que haja quebra de maldição, que haja, Senhor, libertação de todo espírito de rebeldia, que essas pessoas possam ter os olhos abertos, ouvidos, Senhor, abertos também para ouvir a Tua palavra, para ver o Senhor, Pai, e que a Tua bênção, a Tua vitória se estenda na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Felipe, considerações finais? Considerações, pastor, foi um prazer estar com o senhor aqui. Sempre é bom, a conversa é sempre boa com o senhor. A gente aprende, a gente cresce. Muito obrigado. Muito obrigado você que acompanhou a gente aí também no YouTube, que acompanhou a gente na CBM Gospel Rádio. Tamo junto. Deus abençoe. Semana que vem tem bate-papo CBM de Lembrando novo. que o pastor está intimado a voltar aqui novamente. Com certeza, mas quando Intimado, voltar não vai é ter. mais convite, é intimado. Pastor, considerações finais? Gente, que honra, que satisfação poder estar com vocês aqui. Foi um momento muito abençoado. Eu falei que eu não sou muito bom de rádio, não, Que né? isso! Meu Deus! Mas que momento muito maravilhoso. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, a equipe, vocês sempre com as mãos estendidas e vocês vão voar aí, além glória. do que vocês pensam e imaginam, Deus vai levar Em nome vocês. de Jesus. Né, em nome de todos os ouvintes da CBM Gospel Rádio, os telespectadores do YouTube, eu quero agradecer o seu bate-papo, que foi, vamos falar pro senhor, eu mesmo, foi uma aula para mim. Olha aí. Foi uma aula para mim, imagina para os nossos ouvintes, né? O senhor está intimado a voltar mais vezes aqui com a gente, participar com a gente, a hora que o senhor quiser, as portas estão abertas para o senhor. Amém. Eu, Valdeci Ribeiro, fico por aqui, lembrando que quarta-feira que vem tem mais bate-papo CBM e você participa através do nosso WhatsApp 11 96420 5064 ou através do nosso e-mail ouvinte@cbmgospelradio.com.br. Fui!